Bom, essa coisa assim... Começar com essa aqui se o senhor quiser contar essa história do trem... do trem que a gente vinha fazer feira. Júlia e Gê, agora você tem que ficar quietinha, que a gente vai gravar, tá? Só depois vai ficar ouvindo a sua voz e a pessoa vai falar, eram 2 entrevistados. Bom, estamos aqui hoje para entrevistar o seu Silvio. Seu Silvio mora aqui há quantos anos, seu Silvio? 53 anos. 53 anos. O senhor veio... Nasceu aonde? Nasci em Dayal. Em Dayal? E o senhor veio para cá com quantos anos? Com 20 anos. 20 anos. Aí, se o senhor lembrar de alguma história, assim, de antigamente, da feira, do trem, aí o senhor poderia contar um pouquinho para nós dessa cultura imaterial de Itajaí, de antigamente de Itajaí, se o senhor lembrar alguma coisa dos navios, do porto, que é na memória do senhor, que o senhor tem de memória de Itajaí, que o senhor lembre? Que eu lembro, eu era novo, na época tinha 16 anos, eu vinha com meu cunhado. Ele vinha fazer feira aqui em Itajaí. Nós vinhamos de trem. A gente pegava a mercadoria e trazia com o trem até aqui em Itajaí. A gente alugava uma carroça, na época tinha muita carroça. E eles levavam então a mercadoria até o hotel onde a gente pousava à noite. Aí bem cedo a gente armava a barraca e começava a vender os produtos. Olha. E vinha muitas pessoas assim de todo lugar, eles vinham vender, né? E assim foi alguns anos que a gente vinha para cá. Eu lembro que na época a gente vinha com o trem. Saíamos de Lontras, morávamos em Lontras, 5 horas da manhã. Chegava aqui 11h30 da manhã. Nossa. Aí até que a gente pegava a mercadoria, colocava na carroça, levava até um local para deixar para outro dia, então. E era muito divertido, né, com o trem. A gente viajava tranquilo. Aí chegava aqui e a feira, na época, a gente fazia onde é o antigo correio. Então tinha aquele pátio grande ali, até eu nem sei como é que fica. Antigamente tinha a Hermes Macedo, que tinha loja ali. Futuramente tinha a 1001, que tinha loja na frente, é uma quadra que tinha ali. Então ali a gente fazia feira. A gente pousava no hotel ali pertinho. E era muito divertido que depois de terminar a feira a gente saía passear, né? Pegava carro de mola, na época não tinha tanto táxi, essas coisas, era carro de mola. Carro de mola. A gente pagava a viagem e passeava, então. E na época, quando eu tinha 20 anos, aí meus pais inventaram de morar para cá. E aconteceu que minha mãe adoeceu. Nós chegamos aqui em dezembro. Na época, né, viemos morar aqui no São João, inclusive nessa casa que a gente está hoje ainda, né, que é esse local aqui, né. Na época não tinha poste na luz, nada, era tudo estrada as ruas de barro, valas, tudo aberto onde passava o esgoto. Então era assim bem, antigamente, 50 e poucos anos atrás, né. E vendo Itajaí hoje, a gente vendo a evolução, né, tudo, hoje está bem diferente, tá, né, uma cidade bem, com bastante prédios e coisa, bastante comércio. E o senhor diria que era melhor na época ou hoje? Na época, para negócio, a gente se deu bem, entende? Só que hoje tem muita coisa, né, hoje também já está tudo assim mais difícil. Por exemplo, hoje é tudo com muita fiscalização. Na época a gente vendia esses produtos sem fiscalização nenhuma, era tudo assim, muita vontade. Muita vontade. Hoje é tudo mais controlado, né? Então, mas foi uma época muito boa. Depois aconteceu, a gente fazia 2 anos que eu estava morando aqui, nós casamos em janeiro. Aí aconteceu que 2 semanas de casado, nós casamos 27 de janeiro, aí quando foi em fevereiro deu aquele acidente com aquele navio que incendiou,
Era um petroleiro, né? Aí incendiou um Em navio. Cordeiros. Olha. 2 semanas de casado. A gente ainda não conhecia muito bem assim tudo, né? Eu sei que tinha gente perdida, que saíram correndo, desprezaram tudo, desprezaram casa, tudo com medo, porque o perigo, né, que era petróleo. E aí aconteceu que tinha um marinheiro daqueles, conseguiu fechar as válvulas Olha. Inclusive ele morreu, né? Morreu e hoje ele tá. Até tem uma rua aqui em Itajaí que tem o número dele. Eu não lembro no momento, mas deve estar marcado no livro, né? Então veio um navio petroleiro para cá. Que tinha, inclusive eles descarregavam aqui em Cordeiros. Era um local onde eles descarregavam o petróleo, a gasolina, né? E aconteceu que um dia deu aquele problema no navio. Olha. E outro caso também que foi, já fazem muitos anos, um navio carregado de madeira, ali na saco da fazenda, ele afundou e carregadinho de madeira, só que não houve assim morte, nada, né? Mas a madeira ficou tudo flutuando em cima do rio. Isso aí foi uma coisa que marcou muito também Itajaí, né? Essa do petroleiro, esse navio e outras coisas ainda assim, né? Coisas menores. Tem muitos contos de fada que eles falavam, comentavam, né? Em Cabeçudas, o Bico do Papagaio e o Morro da Cruz, inclusive montaram lá um restaurante onde as pessoas mais da sociedade frequentavam, né? Ainda existe hoje, lá hoje, até tem um nome, eu não lembro direitinho ali, mas também consta nesse livro aí, né? Mais caro. E, seu Silvio, a época do cinema, o senhor lembra alguma coisa? Olha, o cinema nós tínhamos, era na rua 15 de novembro, se eu não me engano, o primeiro cinema, não, parece que tinha em outro local ainda, mas na época não cheguei a conhecer bem, mas depois teve, era na rua 15 de novembro, se eu não me engano, que tinha casa que tinha o cinema, né? Sim. Mas também não recordo muito bem que a gente era também, não era assim muito de sair, né? Inclusive depois eu arrumei emprego em Navegantes, eu trabalhei 7 anos em Navegantes. Minha profissão era açougueiro, né? Aí trabalhei lá, depois saí de lá para trabalhar num atacado aqui na Rua Brusque. Aí fiquei 27 anos. Trabalhei esse tempo todo só numa empresa. E quando o senhor ia trabalhar para Navegantes, já tinha um ferryboat ou atravessava a ponte? Nós atravessávamos, inclusive tinha açougue lá. Então a gente passava com uma lancha, passava com a carne no rio com a lancha, com tempestade, com 4 horas da manhã. Nossa. A gente atravessava o rio ali. Mas daí tinha aquela balsa primeiro, né? Uma balsa. Depois foi melhorando, né? Depois a Santa Catarina é hoje, né? Ainda. Sim. Aí melhoraram tudo, fizeram tudo diferente, então... Mas na época, assim, era bem mais complicado as coisas, né? Então, como era muito cedo, aí nós tínhamos um senhor que ele atravessava o pessoal fora do horário da lancha, né? Aquela... Sim. Uma balsa que passava. E a gente, então, como era muito cedo, ele esperava a gente ali, a gente atravessava o rio, botava a carne direitinho na lancha e levava pro açougue. Foi alguns anos assim. Nossa. Depois, então, o caminhão dava a volta e levava lá a carne. Mas durante a semana era passado por ali. Às vezes com temporal, Foi bem complicado. Não era fácil, Não né? era fácil. E, seu Silvio, assim, de festas? Festas, olha, eu lembro a festa aqui do bairro São João, que eles faziam aquela fogueira enorme. E era muito, assim, participado com o pessoal daqui do bairro. Então, todo ano essa festa era muito comentada. Era
Eram famílias, né? Que se Tudo reuniam. famílias que se reuniam, inclusive a igreja era uma casinha de madeira bem velha, né? Mas com o tempo, depois com as festas e coisa, foi melhorando as coisas, e depois veio um padre, que é o padre Agostinho Stelling, que começou a melhorar as coisas, então fizeram construir a igreja, que é hoje, né? Foi melhorando. Então essas festas eram muito participadas com as famílias. Inclusive eu trabalhei muito nessas festas, assim, a gente fazia esses bingos com prenda, né? Tudo em consignação, pegava nas firmas as mercadorias para botar no bingo, ou então nas coisas assim, pescaria, eu sei que eram umas festas muito divertidas. E isso com o tempo, tinha outras festas na Matriz também, que é a festa do Santíssimo Sacramento lá, que é Corpus Christi, né? Que, inclusive começava no São João, depois já tinha tudo, era quase tudo junto as festas. Em Cordeiros também tinha, então de cada final de semana tinha uma festa, então o povo participava muito. Hoje já está mais complicado. Ou era mais festeiro. O espaço físico também, né? Foi crescendo. E hoje já não tem mais nada disso, mas isso aí foi uma coisa que era uma cultura que tinha, né? O pessoal pegavam juntos. Sim. Se ajudavam, né? Todo Se mundo ajudava, trabalhava na igreja. Né? Todo mundo ajudava nas coisas, então conseguiram fazer a igreja que está aí hoje, né? Uma igreja. E esse padre ficou alguns anos